Canal VIP Pares. A diversidade se encontra aqui. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu aqui, Neymar, Canal VIP Pares, trazendo mais uma convidada super interessante para aquele bate-papo super interessante. Para vocês que não viram ainda, tá? O vídeo da Cristiana, ela está dividido em duas partes, tá? Quem não viu a segunda parte, nós vamos deixar aqui no card do vídeo a segunda parte do vídeo, que, como vocês disseram na primeira vista, foi muito interessante e teve muitos comentários e muitos elogios. Então, vou deixar aqui no card a segunda parte para todo mundo acompanhar, que foi um vídeo super empolgante, assim como vai ser o nosso vídeo que nós vamos gravar agora. Então, fique aí ligadinho e não perca já. Como sempre, a gente vai falar do nosso amigo Duolingo, né? Que é aquele parceirinho de sempre, né? E para você que está aí com a grana curta e precisa fazer um curso de idiomas, né? O Duolingo ele é um aplicativo gratuito, tem a sua versão paga também, mas na versão gratuita você consegue fazer um avanço do zero, né, até o nível intermediário ou quase assim. Eu digo que assim, dependendo do seu empenho, você consegue até fazer chegar já a nível de conversação, né, influência, né, porque é um aplicativo muito bom e para a pessoa com deficiência visual também, né, é recomendado porque o aplicativo ele tem todas as funções de acessibilidade necessárias para você que tem algum problema de visão, você consiga fazer esse curso com tranquilidade utilizando o seu leitor de tela. Então, como sempre, vamos deixar aí o nosso amigo parceirão, o Duolingo, como recomendação, tá? O nosso amigo Thomas, como sempre, vai dar aquele salvezinho de sempre dele, dando aquele recado muito interessante para que nós consigamos entender um pouquinho mais do nosso canal. Fala aí, Thomas. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já de saída vou pedindo para que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, parentes e quem encontrar na vida. Brincadeira, gente, mas nos ajude a divulgar nosso canal. Tá empolgado, né? Tá super empolgado. Então, agora, finalmente, nós vamos falar com a nossa convidada, a Denise, que eu já falei para ela que a gente tem umas 3 horas de vídeo para gravar. Eu acho que vai dar uns 3, 4 episódios, só o vídeo. Tudo bem, Denise? Como é que você está? Boa tarde, né, a todos aí, os ouvintes do seu canal, né, sintonizado. Boa tarde, Neymar. É um prazer estar aqui, né, com você, a seu convite. Me sinto feliz, né, por essa oportunidade de estar aqui passando um pouco sobre a pessoa com deficiência, sobre mim, pessoa com deficiência, né? Eu aos 2 anos, a 1 ano e 9 meses, né? Eu fui vítima da poliomielite, né? Todo mundo sabe, paralisia infantil. Nos anos 60, né? Eu sou do ano de 1961, né? Então, foi o ano que teve o maior índice de doenças, de casos da poliomielite, paralisia infantil. Então, foi um surto, assim, assustador nos anos 60, né? Então, o que acontece? As pessoas que conseguiram, né, que naquela época tiveram um surto da poliomielite, que tiveram a polio, nós somos chamados de sobreviventes da polio, né? Porque naquele período muitas pessoas não conseguiram sobreviver, né, à doença da poliomielite. Então, os que conseguiram, nós somos chamados pessoas sobreviventes da polio. Então, assim, eu fui uma vítima da poliomielite, eu fiquei com uma sequela, né, da polio. Eu caminho, na verdade, com apoio de bengala, e a gente sente, né, o impacto da poliomielite, mas, graças a Deus, eu consegui ter uma vida
normal, com o apoio dos meus pais, né, que Uhum. na época lutaram muito, porque todos nós sabemos que as dificuldades nos anos mais antigos eram muito em questão de tratamentos, né? Uhum. Conduções, transporte, a tecnologia não era tão assim aflorada como nós temos agora, né? Então, assim, muitas das vezes andei muito de trem, moro atualmente aqui na cidade de Santos Dumont, né? Uma cidade do interior, Minas Gerais. Então, assim, a gente não tinha total assistência por ser uma cidade do interior pequena. Então, na época, eu teria que realmente deslocar daqui para o Rio de Janeiro, onde tinha o tratamento, Uhum. para Belo Horizonte, onde também tinha, são capitais que sediavam o tratamento mais amplo, né? Então, em Belo Horizonte, tinha lá, como tem até hoje, um hospital de referência, o Hospital Baleia. Todos já devem ter visto falar, Sim. foi o hospital referência para o tratamento da polio. Então, assim, nós íamos para lá de trem, né? Então, naquele Quanto tempo levava isso, Denise? para chegar até Belo Horizonte, Uhum. era para umas 8 horas de viagem aí, tá? Para poder ir para Belo Horizonte, coisa que hoje de carro, da minha cidade a Belo Horizonte, são 3 horas e meia, Sim. né? E mesmo assim é um Então, tempo assim, considerável, né? são 3 horas daqui até a capital, né? E daqui no Rio é mais próximo, dá umas 2 horas e meia de carro. Mas naquele tempo a gente dependia desse transporte, né? Uhum. Mas com evolução, com esforço, eu fui fazendo o tratamento de acordo. A gente não era família rica, de posse, era família bem simples, bem pobre, mas mesmo assim, meus pais procuraram fazer tudo que poderia ser feito, que tivesse ao alcance deles, para que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor, para que eu pudesse andar, caminhar e ter uma liberdade maior, né, nas minhas ações. Graças a Deus eles pensaram bem nisso, né? Uhum. Então, assim, cresci, comecei a ir para a escola, comecei a estudar com a ajuda do meu irmão. Na época, ele me levava sempre para a escola e ele me colocava na cacunda, sabe? Não sei se já viu, ele era bem magrinho, mas eu era mais gordinha por causa dos remédios que eu tive que tomar, né? Sim. Então, eu ficava igual um carrapatinho nas costas dele. Ele me levava... eu ficava até com pena dele, coitado, porque ele me levava e me buscava todo dia na cacundinha dele lá, porque a gente não tinha carro, não tinha nada. Então, mas mesmo assim eu consegui estudar, fiz o primário todinho, depois ingressei no ginasial, né, que falava antigamente, científico, fiz o científico, depois fiz um curso técnico de química industrial, né, no colégio. Depois resolvi fazer mais um curso, fiz um curso de contabilidade, e depois eu consegui fazer uma prova, um concurso, na prefeitura municipal daqui, da minha cidade, e eu passei nesse concurso e comecei a trabalhar, nem sabia que eu tinha esse dom, né? Comecei a trabalhar como locutora no terminal rodoviário. Sim. Era eu fiz um teste de voz, né? E eu passei nesse teste, dentre vários candidatos que estavam lá disputando uma vaga, a minha voz foi apropriada para lá dar pensão, passageiros com destino ao Rio, ocupem seus lugares e boa viagem. Então, eu passei parte do meu trabalho, durante 12 anos eu trabalhei no terminal rodoviário aqui da minha cidade, pela prefeitura, desejando boa viagem a milhões e milhões de passageiros que passavam lá pelo terminal. E 12 anos depois lá já foram milhões mesmo. Não é? Aí depois certeza. eu passei, me transferiram para o outro setor da prefeitura e eu fui trabalhar com o serviço militar. Eu fui trabalhar com os meninos, com os jovens para os alistamentos militares, né? Quem completa 18 anos. Então, dali, eu trabalhei até aposentar. Né? Então, eu trabalhei mais 18 anos no serviço militar, né? com a turma de jovens.
Então, assim, você fez o seu técnico de contabilidade e, posteriormente, você fez algum outro curso? Sim, em 2009 eu ingressei na faculdade de Direito. Uhum, Eu resolvia fazer Direito, né? Porque eu, estando envolvida com a questão da política pública das pessoas com deficiência, estando à frente da Associação da Pessoa com Deficiência daqui do meu município, eu teria que ter uma forma mais garantida de atuação e eu nada mais que nada menos deveria ser através do direito, né? uhum. Então foi onde eu entrei na faculdade de direito, mas mesmo especificamente para que eu pudesse ter um respaldo maior em relação às políticas públicas da pessoa com deficiência, um entendimento melhor, né? Isso. Agora, voltando só um pouquinho atrás, Denise, assim, você falou que fez todos esses cursos, cursou o ensino médio, o ginásio, e assim, na escola você encontrou algum grande problema? Tem alguma coisa da escola que você estava até falando, né, do seu irmão que te levava nas É, forças? pois é, até porque naquele tempo, né, que eu fiz, que eu entrei Uhum. na escola e que eu fiz esses cursos, assim, a gente ainda não tinha uma concretização específica sobre a questão da inclusão, né, principalmente nas escolas, né? Nós estávamos aí iniciando nos anos 70, né, que foi aí o início de um grupo de pessoas com deficiência que resolveram começar a se reunir para poder a gente começar a cobrar um pouco dos nossos direitos, né? Então, assim, a nossa sociedade ainda não tinha uma visão sobre a questão de conceituar a pessoa com deficiência, acessibilidade. A escola que eu estudei não tinha acessibilidade, né? Uhum. Eu tinha que aceitar, apesar da minha dificuldade toda, o que a escola me oferecia, né? Eu estudava no segundo andar, eu tinha que subir as escadas escorando nas paredes, tinha que descer segurando nas paredes, não, nem corrimão tinha, né? Uhum. Mas a gente tinha que submeter o que eles ofereciam para nós naquele momento. Nós não tínhamos uma lei, nós não tínhamos conhecimento de que aquilo poderia ser mudado, que nós poderíamos, as pessoas com deficiência visual não estudavam, os surdos não iam para a escola. Então, assim, era um desafio que nós tínhamos muito grande Sim. naqueles anos, né? Quem resolvia entrar para a escola e estudar eram pessoas que realmente a família desafiava, né? Tudo que vinha pela frente, né? Então, assim, era muito difícil. Mas, assim, questão de preconceito pela minha deficiência, até que não, sabe? As crianças naquele tempo, realmente, eles tinham uma visão muito melhor do que as de hoje. Que às vezes as crianças hoje, talvez pela forma que são criadas, o não convívio direto com pessoas com deficiência, as crianças ainda veem a gente de uma forma assim, e o coleguinha também na escola de outra forma, né? Então, naquele tempo a gente não tinha isso, não. A gente brincava com eles brincavam com a gente, carregava a gente para todo lado. Então, assim, era uma forma de atuação, assim, bem bonita, né? Naquele tempo, que ainda ninguém tinha tanto conhecimento, não tinha tanta avaliação, mas a gente tinha um carisma muito grande de professores e alunos. É muito bom. Engraçado, né? Que um ponto interessante que você traz, né? É que em uma época onde a difusão de informações era tão assim precária, vamos dizer assim, né? Parecia que o conhecimento do ser humano era maior do que hoje, que existe toda a informação que você quiser, você pode pegar o seu celular, digitar, você consegue informação sobre o que você quiser, né? E, inclusive, sobre tipos de deficiência, quais são os graus de complexidade, o que afeta. E, assim, me parece que essa demanda de informação não supre a necessidade de tornar as pessoas cidadãos.
né, que olhem Com certeza. pessoas como pessoas. Com certeza. Nós temos aí, né, leis garantidas aí pelos nossos direitos e a maioria das pessoas com deficiência no nosso país aí nós já estamos chegando aí à faixa já de quase 52 milhões de pessoas, né? Há alguns anos atrás éramos aí 24 milhões de pessoas, já estamos na faixa já de 52 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país, né, no Brasil. Sim. Então, assim, apesar de toda essa evolução, a gente ainda não conseguiu atingir o objetivo que a gente precisa ter, né? A questão da acessibilidade, a questão do seu direito garantido, a inclusão, né? E aí nós ainda estamos deparando com situações que a gente vivenciou aí no domingo passado, uma reportagem do Fantástico, né, que pessoas com deficiência estão sendo aí agredidas, né, com palavras que não faz parte da nossa vida, né? Não pedimos para nascer com algum tipo de deficiência. Sim. Foi designado para nós o que a gente deveria cumprir aqui, né, na Terra, né? E até mesmo aqueles que não são pessoas com deficiência e que, ao longo da vida, adquiriram uma limitação, seja ela qual for, né? Porque todos nós sabemos que as deficiências estão aí hoje para qualquer pessoa. Nem falar assim, o fulano é dito normal, mas ele pode estar muito bem hoje, aparentemente muito bem, fisicamente, beleza física e por aí vai. Mas amanhã ele pode, às vezes, deitar hoje à noite e durante a noite, a madrugada, ele tem algum problema, um AVC, alguma coisa, que no dia seguinte ele não consegue nem levantar um dedo da mão. Sim. Não é? Ele pode levantar, pode sair de casa, pegar o seu carro, de repente acontece um acidente, o cidadão fica ali impossibilitado. Então, assim, são coisas que é o dia a dia de convívio das pessoas. E quando as pessoas vão para uma rede social falar da beleza física de alguém, fulano é deficiente, mas ele é muito feio. Nossa, eu estou te falando porque é a visão que eu tenho. A gente nunca deve interpretar e julgar ninguém pela sua aparência. Claro. A gente tem que interpretar as pessoas pelo interior. E a gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência, são pessoas inteligentíssimas, pessoas capacitadas, pessoas que têm condições de realizar belíssimos trabalhos, mas deixa-se confundir mediante a sociedade pela aparência. Sim, com certeza. É aquela coisa, né? Na verdade, me parece ser levado pela boiada, digamos assim, né? Porque assim, uma coisa muito interessante que eu vi acontecer recentemente, né? Tem uma integrante lá do Big Brother, né? Que ela é negra e tem vitiligo, né? Tem vitiligo. E dentro da casa, ela é tratada como alienígena. Todo mundo sempre tem uma coisa contra ela, independente do que for, né? Pode ser ela não olhar na cara, mas só que assim, o interessante da postura dela é que ela assim, né? Inclusive eu vi um diálogo dela, foi antes de ontem também, falando disso, né? Ela chega e fala assim, imagina, assim, apesar de entender o preconceito que as pessoas têm comigo, né, comigo, por conta da minha condição, né, eu não abaixo a cabeça, né? Eu não procuro me deixar mostrar fraqueza para essas pessoas. Claro. Assim, se eu agindo do jeito que eu ajo, as pessoas já me tratam desse jeito, imagina se eu abaixar a cabeça e mostrar para elas que eu sou fraca, né? São coisas que você olha e você fala assim. E o pior é que esta é a realidade, né? Porque assim, você tem que, por mais que você de repente tenha uma deficiência ou se sinta, vamos dizer assim, inferiorizado com relação a isso por conta disso, né? Mesmo assim, você tem que fazer nascer em você uma condição
que vai te manter equilibrado num patamar para você justamente não cair num buraco maior ainda, né? Porque a condição parece que já as pessoas querem te fazer andar por um caminho, né? Sim. Como a gente fala, o caminho do ser coitadinho ou do ser o super-herói, né? Né? Mas, assim, a gente não pode ter essas duas opções, a gente tem que criar as nossas, né? E eu digo assim para você, Neymar, depende muito nosso desenvolvimento, as nossas atitudes, as nossas ações, depende muito da família. Isso. A família tem um papel fundamental na nossa estruturação. Sim. Eu digo, por assim, a minha família, como eu citei meu irmão, que me carregava na cacundinha lá para ir para a escola, porque ele queria que eu fosse uma pessoa que eu estudasse, porque se fosse outro envolvimento de outra pessoa, não, a minha mãe fala, não, meu filho, você não vai levar ela, não, vai ser muito sacrifício para você. A gente morava no morro, numa ladeira, e ele descia comigo aquele morro, sabe? Escorregando, que era de terra, tinha dia que chovia, virava um barro, mas ele levava assim mesmo. É porque eles tinham o interesse de que eu fosse alguém na vida. Quando eu me crescesse, eu fosse adulta, eu tivesse uma independência comigo, que eu não fosse tão dependente de outras pessoas, não é? Então, assim, a minha família me incentivou. Enquanto eu quis estudar, eles me apoiaram para estudar. Depois eu comecei a trabalhar, eles, não, você quer trabalhar? Então vai trabalhar. Quer dizer, me incentivou, me fizeram eu ser uma pessoa independente, como eu sou hoje. Né? E muitas das vezes nós sabemos, né? Eu já participei de 5 conferências nacionais da pessoa com deficiência em Brasília, né? Então, assim, nós sabemos que a maioria das pessoas com deficiência, até agora, nessas gerações, né, que estão aí mais atualizadas, muitas das famílias tratam as pessoas com deficiência, assim, de uma forma de que ele realmente é um deficiente só. Ele não tem condições dali para frente de mais nada. Ele fica ali oculto, sozinho, sem incentivo. Por que nós temos muita dificuldade de inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Isso tudo desencadeia lá em cima. A família, não precisa estudar, não. Vai dar muito trabalho para levar o fulano para a escola. Ele é cego? Não, como é que vai estudar? Aí já tem aquela visão. Ele é surdo, como que vai? É com deficiência cadeirante, como é que eu vou levar ele na escola? É melhor ele receber um benefício do governo, que isso aí já dá para sustentar ele e a nós, da família. Então, o mercado de trabalho fica restrito, porque não basta ser só pessoa com deficiência que eu vou ter uma vaga numa empresa como administradora de empresa. Eu preciso ter um grau de escolaridade, uma formação acadêmica, para que eu possa ter oportunidade de emprego numa grande empresa. Sim. E se a gente não tiver estudando, educação, atualização, fazer uma faculdade, um curso superior, eu não vou ter essa oportunidade. Não é? Então, é por isso que a gente vê poucas pessoas, como eu citei aqui a princípio, que entrar numa faculdade, pessoas com deficiência, fazer um curso superior, é um desafio. Sim. Você sabe disso. Você sabe. Bem. Então, você sabe que nós enfrentamos um desafio violento para você chegar dentro de uma faculdade. Quando eu comecei a fazer faculdade aqui, a minha faculdade aqui na minha cidade, não tinha nada acessível, nada. Eu assustei quando eu entrei dentro da faculdade, que eu vi que tinha escadas e mais escadas, sem corrimão, sem elevador, e por aí vai. Mas com 5 anos de faculdade que eu fiz, e o que eu já sabia do movimento da pessoa com deficiência, eu praticamente moldei a faculdade. Eu saí de lá, concluí o curso, mas deixei um legado dentro da faculdade. Elevador instalado, banheiros acessíveis, piso tátil,
corri mão nas escadas. Entendeu? Porque eu sabia que eu tinha uma lei e precisava ser cumprida, dependia só de mim, Sim. fazer valer. Sim. E aí? Meu, Neymar, então assim, a gente tem essa dificuldade na vida, mas tem que saber buscar. Né? Quando a gente tem um objetivo, a gente consegue vencer. Isso. Pois é, não é? Com certeza. E aí, voltamos agora, né, à questão da faculdade de Direito, né? E assim, você fez essa faculdade, como você até trouxe novamente, nessa questão você conseguiu fazer com que as coisas lá se tornassem de acordo com o que deveria ser, né? E aí, depois disso, fez a sua faculdade, o que a Denise fez? Pois é, aí depois eu aposentei, né? Porque chegou o tempo de eu aposentar, e comecei a investir mais ainda nas políticas da pessoa com deficiência. Então, assim, como eu falei para você que eu tenho a Associação da Pessoa com Deficiência aqui, que eu faço parte, né? E presido. É uma entidade sem fins lucrativos, nós trabalhamos mesmo só com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com deficiência, orientação, encaminhamento, né? Para vários aspectos, saúde, educação, trabalho, é a finalidade que a gente faz. E nós estamos, até porque a gente não pode ficar restrito só a um movimento de pessoas com deficiência dentro do nosso município. Sim, claro. Então, assim, a gente procurou ampliar todo o processo a nível de Estado e a nível federal. Então, a troca de informações entre entidades e participantes é fundamental, porque isso gera um núcleo ampliado de ações que nós temos. Claro. Sabe? De mobilização de ações para a gente. Nós fizemos aí um movimento a princípio, quando surgiu aí a Covid, que no primeiro momento o plano que o governo fez, né, de vacina, o plano de vacinação da Covid, eles não incluíram pessoas com deficiência no primeiro momento. Né? Não, todos nós sabemos disso, o Brasil inteiro sabe. Então, tivemos que fazer um movimento ampliado a nível nacional. Cada estado que tem representantes de pessoas com deficiência, associações, conselhos, fizemos essa unificação todos juntos para que a gente pudesse ter, e demorou, né? Foi demorado a questão de falar assim, não, pessoas com deficiência já está ali priorizado no plano de governo de vacinação nacional. Nós tivemos que lutar para isso, nós tivemos que cobrar para isso, e não foi fácil. Não foi fácil. Então, assim, surgiu essa oportunidade de nós estarmos vacinados. E por aí vai sucessivamente, Neymar. É algo que nós já conseguimos há anos atrás e a gente está perdendo. Sim. Nós, pessoas com deficiência, a nível, você sabe que tem algumas ações, algumas legislações que era direito nosso, que nós não temos. Vamos dizer aí a situação do nosso Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência, o CONAD. Né? Poucas pessoas sabem que o CONAD, alguns anos atrás, era uma força maior que nós tínhamos, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Ele falava por todos nós, pessoas com deficiência no Brasil. E o CONAD, depois de um certo tempo, aí daí para frente, o CONAD perdeu totalmente a autonomia. E a gente está tentando ver se resgata o que a gente tinha, que era o CONAD falar por nós. Sim. Né? E por aí vai outras leis, né? Outras situações que a gente sabe que existem e que a gente está tentando trazer de novo, voltar de novo. Foram reuniões e reuniões que os movimentos de pessoas com deficiência nos anos 70, a gente se reunia e debatia constantemente para que aquela nossa ideia se tornasse um decreto, depois de um decreto uma portaria e depois uma lei. E quando a gente conseguiu, né, você bem sabe, nós tínhamos aí o decreto 5.296, né, que foi que iniciou a classificação
iniciou a classificação das deficiências, os direitos que nós tínhamos, que foi tudo agregado nesse decreto, ele prevaleceu, inclusive, que o nosso transporte no Brasil teria 5 anos Sim. para se tornar acessível toda a frota de transporte no país. E nós já temos mais de 20, e até hoje a gente não conseguiu que o transporte... Se você vai pegar um ônibus, você ainda dependendo da situação, você ainda é xingado, porque muitas das vezes eu vi situações onde a pessoa está lá no ponto, né, esperando, aí você olha assim e você fala, mas eu praticamente fui e voltei, você está aqui, não, que eu estou esperando o ônibus que é o adaptado. Mas que hora que ia passar? Estava marcado para passar 3 horas da tarde. Mas já vai dar 5. Pois é. Então, você sabe, nós estamos aí nessa luta, não é de hoje. E ainda quando a gente chega para embarcar num transporte, num ônibus interestadual, intermunicipal, por aí vai, ainda somos julgados aí. Poxa, esses caras ainda 10 minutos, mas eu não posso perder 2 minutos. Esse pessoal ainda sai de casa ainda, que esse sacrifício não deveria nem sair. Mas cadê a família nisso? Por que não... Né? Muitas das vezes, né, questiona. Mas como que a família deixa a pessoa... Deixa o fulano sair de casa desse jeito. Nossa Senhora, muitas vezes os outros são, coitado, que sacrifício, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. A gente nem precisa ouvir os próprios olhares. Já transmite. Sim. Não é? Às vezes você não precisa nem, na verdade, você não precisa nem ver, você já sente, já. Você vai chegando no ponto de ônibus, você vê que a pessoa está olhando para onde ele vai. Tipo, Pois é, não é? Então, é complicado. Então, assim, a última movimentação que nós fizemos aqui no estado de Minas foi em 2018, né, quando nós fomos para uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cobrar a questão de acessibilidade nos transportes mesmo, intermunicipais e interestaduais. Então, nós tivemos uma audiência com deputados, representante da NTT, transporte, Secretaria de Transporte e Trânsito, até porque a nossa indignação, que todos nós sabemos, que a maioria, todos os ônibus, urbanos, semi-urbanos, interestaduais, carregam ali de turismo o símbolo de acessibilidade no vidro do ônibus ali. Não é? Nós vamos cobrar essa situação. Como que você pode colocar um símbolo de acessibilidade num veículo se ele não te oferece? Já está falando acesso, acessibilidade, é acesso fácil. E você chega para embarcar, alguém tem que te dar o braço, porque tem um monte de degrau. Aí, a pessoa com deficiência visual, né? O físico tem que ser carregado nos braços. Nos braços, porque não tem elevador. Não tem elevador, não tem nada. Então, mas leva lá o símbolo de acessibilidade. Sim. Aí você falou, Denise, você falou também dessa questão, muito interessante dessa questão dessa questão aí dessa ação que você fez, né? Assim, você também falou que faz parte de uma associação, né? O que a gente vai começar a tratar também, né? Porque a gente vai fazer alguns episódios especiais falando somente de associações, né? Inclusive, a gente está aproveitando já as gravações para... pode falar, que aí depois a gente corta no meio, né? E já coloca essa segunda parte, né? Você falou dessa associação. Assim, que associação é essa? Qual é o nome dessa associação? O que ela faz hoje? Como é que ela está atuando hoje com relação a direitos de pessoa com deficiência? Como é que é esse movimento? Então, né, que a gente tem aqui no município. Então, assim,
Até porque ela é, igual eu disse, sem fins lucrativos. A única coisa que eu acho que é de extrema importância o papel da associação é você prestar uma assessoria maior às pessoas que procuram a entidade, que são vários casos, né? São pessoas que precisam de uma orientação, são pessoas que às vezes querem trabalhar, a associação faz o encaminhamento para empresas que têm aí convênio, digo assim, a empresa, olha, eu estou precisando de uma pessoa com deficiência para trabalhar aqui na minha empresa, mas precisa aí ainda tem aquelas caracterização, né? Ah, não pode ser pessoa que usa cadeira de roda, não pode ser cego, não pode ser surdo. Aí eu fico pensando, quem que eu vou encaminhar para a empresa que está me pedindo para preencher uma vaga? É para rir, né? Então eu fico imaginando isso. A associação está ali para orientar o cidadão que precisa de um tratamento médico e, às vezes, muitas das vezes, pelo sistema SUS ou do município, ele está sendo associação. Mostrar que existe uma legislação, que tem direitos e que a pessoa precisa daquele tratamento e é obrigação do município cumprir com a meta que é necessária, que é que a pessoa está pedindo. Então, assim, fica praticamente que as entidades hoje falando como uma consultoria, sim, sabe? É uma consultoria gratuita, de que muita gente não sabe o direito que ele tem, entendeu? Às vezes a pessoa precisa, igual aqui no meu município, é uma cidade pequena, não tem um polo ampliado na área da saúde, especialidades, entendeu? Médicas. Então, a pessoa, às vezes, tem que ir para Belo Horizonte ou tem que ir para Juiz de Fora. Então, o que acontece? Às vezes, ele não tem dinheiro para pagar uma passagem para ir para Belo Horizonte, para levar um acompanhante, tem que ir para Juiz de Fora, por exemplo. Então, assim, ou o transporte que ele vai é inadequado para que ele possa estar indo. Então, assim, a entidade está aí para isso. Olha, a prefeitura precisa arrumar um veículo, um transporte que garante a pessoa com deficiência aí na consulta, com segurança, com comodidade, sucessivamente. Então, as entidades, até porque, Neymar, são poucas hoje as entidades existentes. Você vai achar pouquíssimas entidades no Brasil. Sim. Entendeu? Você vai achar, até alguns anos atrás já teve muitas, mas teve entidades aí que conseguiu ir mais adiante, né? Parou, acabou, se extinguiu. Então, assim, é raridade. As associações que ainda estão aí, ainda quem tem ainda à frente, para poder manter a associação, as entidades em defesa de direito das pessoas que não veem. Temos as APAES, mas a APAE já é uma outra situação. A APAE é questão de nível educacional e pedagógico, né? Então, é outra coisa. Ela não trabalha, as APAES não trabalham com essa questão de direito, né? Então, é outro procedimento. E os conselhos também são outras situações que ainda, assim, está degradando. A maioria dos conselhos dos municípios estão desativados, a maioria dos conselhos a níveis de estado também ainda, principalmente agora, depois dessa questão dessa pandemia, muita gente ficou dispersado, as pessoas se desanimaram e, assim, ficaram restringidos, né? Porque você deve bem saber, aí no seu estado, tivemos a conferência, a quinta conferência nacional, o ano passado. Mas como foi feita essa conferência? Muita gente não participou, muitas associações não entraram, porque foi tudo online, foi tudo realizado ali dentro do seu município. Então, assim, quando nós tínhamos as conferências, que foi em 2006, a última, 2012, eu acho que foi, são conferências presenciais, nós íamos aí para os municípios, o município realizava suas conferências presenciais, depois a gente ia para estado disputar a nível estadual, e depois nacional. Então, ficava aflorado o nosso incentivo,
ansiedade, não, eu vou chegar na conferência lá e vou colocar minha proposta e vou debater. Mas depois dessa pandemia, a gente ficou restrito a conferências online. Não é a mesma coisa, você sabe disso. Sim, sim. É completamente. Você perde totalmente aquela questão tanto da questão porque assim, não é muito uma questão do embate, né? Mas muito aquela questão do discutir ideias, porque assim, é todo mundo dentro de uma sala e nem todo mundo fala, né? Nem todo mundo tem o direito de falar, porque quem está ali presidindo, quem está ali comandando, tem um botãozinho que vai lá, ó, multa todo mundo e assim, fala o que ele quer, né? E muitas vezes isso se torna conveniente, né? Porque assim, opa, fulano tá ali, aquele ali tem uma opinião diversa da minha. Para que eu vou liberar ele para falar? Você já participou de conferência nacional? Já participei. Então, e você sabe como é que é lá a demanda, é aquela briga acirrada. E aí, conferência com 4 mil participantes, com 18 estados participando, e a briga lá era quente, né? E assim, a gente saía com respostas positivas nessas conferências. Então, por isso que eu te falo, dentre todo esse processo, a gente ficou bem restringido e foi tirado muita coisa que a gente precisava. Então, assim, a nossa entidade, ela trabalha com esse fim, você está entendendo? De, por enquanto, com orientação, encaminhamento, é o que a gente faz aqui na nossa cidade, cobrar, né, dos nossos políticos aqui a nível municipal, uma qualidade de vida melhor, principalmente a questão de acessibilidade, né? Sim. Denise, numa outra oportunidade que nós tivemos uma conversa aí, você falou, tem 2 temas que eu vou puxar para cá, você me fala se você achar legal falar. O primeiro tema é sobre aquela movimentação que você realizou em vários municípios aí, e, se eu não me engano, foi com relação até essa questão de transporte mesmo, né? Isso. E o segundo foi com relação à sua viagem. Que eu achei tudo aquela história. Compartilha com a gente aí, se você achar legal. Pois é. Eu só assim, vou restringir só o nome da empresa, tá? Só para a gente ficar mais assim. Mas eu vejo assim, sabe, Neymar, as pessoas que vão estar ouvindo, né? Assim, tem pessoas com deficiência que são mais assim, aqueles mais quietinhos, né? Que aceita qualquer parada. Mas tem aqueles também que já não é como tipo assim, eu que não aceita muita coisa assim, não, ou não posso, não é seu direito, não. Não dá. Eu estando dentro do meu direito, eu tenho aquele ditado, meu direito termina onde começa o seu. Então, a gente segue essa norma, né? Então, em relação às conferências, né? Como eu passei para você, a minha viagem marcada para a conferência, né? Em 2004, lá em Brasília, onde, como eu comentei para você, que eu não gosto de viajar de avião. Às vezes as pessoas, nossa, é cafona, ela não gosta, mas tá em mim, eu não gosto. Então, eu gosto mais de andar de ônibus, porque eu me sinto melhor. E eu tinha que ir para Brasília e comprei, fui no guichê daqui da cidade mais próxima e fiz a compra da minha passagem para o dia que eu retornasse a finalização lá do evento, eu poderia estar retornando, né, para minha cidade de novo de origem. E eu fiz a compra das 2 passagens, que era de uma amiga minha, e que iria comigo, e a minha. E quando chegou na data de embarque lá em Brasília, que eu fui embarcar no horário de 20h30, que eu dei a passagem ao motorista, e ele falou para mim que a minha passagem seria no andar de cima. Todos nós sabemos desses ônibus, né? Que tem aí aqueles 2 andares, que realmente a escada
Eu acho que até bombeiro tem dificuldade de subir naquela escada lá, tá? Imagina eu com uma deficiência física, você com deficiência visual, para subir agarrado numa escada daquela. E aí, quando eu cheguei, ele falou, não, seu lugar é lá em cima, a senhora pode subir. Eu falei, não, motorista, se o senhor está enganado, eu não vou lá em cima, porque eu comprei essa passagem com 1 mês de antecedência e eu vou querer ir na parte de baixo. Eu paguei para ir embaixo. Aí ele pegou e falou, ah, então assim, ele não fez mais outros comentários, ele só me entregou a passagem. Eu pedi que o despachante pudesse chamar quem era o chefe dele naquele momento ali, que o chefe dele compareceu e eu expliquei para ele, falei, olha, eu comprei a passagem, assim, 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 só que tem que já mandar ele subir lá em cima. Aí eu só vou te alertar uma coisa, lá em cima eu não vou, que eu não vou conseguir subir, e outra coisa, eu vou ter que chamar aqui a polícia para me fazer um boletim e esse carro não vai sair da rodoviária agora. Aí ele ficou espantado, eu falei assim, olha, a senhora pegou pesado. Falei, meu filho, eu estou cobrando meu direito, você não viu nada. Então, graças a Deus, os passageiros foram muito compreensivos, eles aguardando que seria resolvido, não se manifestaram em nada, até pelo contrário, alguns até se mostraram apoiadores, né? E o sujeito lá danou a ligar com o celular para não sei para quem, de repente, ele, não, já arrumei um lugar para a senhora, eu já arrumei uma vaga, só que marquei, sei que o carro ia sair às 20h30, saiu às 21h10, né? Então, eu embarquei, viajei a noite toda, né? E assim, a gente tem um problema muito sério com esse transporte, Neymar, porque as pessoas com deficiência física, eu fui com um amigo meu para Brasília, nós fomos, e a gente segura a urina o máximo que a gente pode. Já é quase 12 horas de viagem, porque o banheiro dos ônibus não tem condições da gente usar, porque a maioria dos banheiros, um é embaixo do piso do ônibus. Você tem que descer uma escadinha. O meu amigo cadeirante, e ele sentado, o meu amigo sentado do meu lado, e ele teve que, numa das paradas que fez, o rapaz que estava como acompanhante dele, foi lá, desceu, comprou um refrigerante, uma garrafa de plástico maior, cortou a garrafa, né? Aproveitou que todos os passageiros haviam descido, eu também me afastei para que ele pudesse urinar naquela garrafa. Entendeu? Então, assim, porque o ônibus não tinha, o ônibus não dava condições dele usar aquele banheiro, o estreitamento. Sim. Né? E para descer com ele no banheiro seria difícil, e para descer com ele do ônibus de novo, para ele ir num banheiro, num restaurante. Então, assim, são coisas muito difíceis que a gente, Então, o que acontece? A gente procura fazer uma viagem de 5, 6, 7 horas sem usar o banheiro. Passa o tempo todo sem tomar água para não poder usar o banheiro. E é o que eu fiz. Então, eu vim de Brasília aqui, encarando uma viagem de 12 horas sem usar o banheiro. E seria difícil para mim. Então, eu chegando aqui na minha cidade, no meu estado, eu entrei com uma ação contra a empresa por ter negligenciado a venda da passagem errada para mim aqui no guichê, no momento que eu comprei. Se eu paguei para ir num lugar, me colocaram no outro. Né? Então, aquilo me causou um transtorno muito grande. Então, eu tive que entrar com uma ação. Sim. Isso. Pois é. E depois, nas audiências que a gente teve, ainda teve pessoas, advogados da empresa, que quiseram, assim, fazer uma ironia em relação até à minha contestação e à minha deficiência. E eu não deixei passar esse barato. Não deixei. Ali, eu mostrei para ele que a gente tinha condições de se manifestar de uma forma assim, assustadora. Então, o que foi feito? Né? A gente tem um grupo e nós, com os amigos, nós mobilizamos uma viagem
de uma cidade aqui de Juiz de Fora para Belo Horizonte, e que todas as pessoas com deficiência de várias cidades comprassem passagem naquele mesmo horário, no mesmo destino. Né? Desde a hora que o ônibus saiu de uma cidade. Então, na cidade de Juiz de Fora, que era início e saída do veículo, lá já tinha lá cerca de uns 8 pessoas com deficiência, usuários de cadeira, com deficiência visual, tudo pronto para embarcar. E eles ficaram apavorados na hora que eles viram tanta pessoa com deficiência e o ônibus não tinha acesso, não tinha elevador. E, como eu falei, tinha um amigo meu que pesava aí 120 quilos. E ele, ó, eu quero que me leve, eu quero entrar, eu vou viajar. Oi? É aquela coisa, eu paguei, eu vou. E esse meu amigo, ele falou, eu quero ir, eu paguei a passagem, não estou pedindo passe livre, não. Eu paguei e quero ir. Então, ficou aquela confusão. E nós, aqui na minha cidade, aguardando o ônibus passar aqui também. Porque aqui já tinha uma turma também de pessoas com deficiência aguardando. Na outra cidade, além da minha, mais uma turma. Na outra, mais uma turma. Então, ficou naquele embate. Quem pode, como que vão pôr? Aí lá estava NTT, DR, e por aí vai, todo mundo lá na rodoviária tentando ver como queria colocar aquelas pessoas com deficiência e também resolver o problema de quem não era pessoa com deficiência, que havia comprado a passagem e que teria que viajar porque tinha compromissos lá na capital, no Horizonte, né? Então, o que a empresa teve que fazer? 1h40 de atraso da viagem. Então, a empresa teve que solicitar um outro ônibus para transportar os outros passageiros que não eram pessoas com deficiência e que tinha que estar lá em Belo Horizonte, só para a gente concluir. Então, assim, aí saíram 2 ônibus da rodoviária. Um levou os não com deficiência e outros que foram com deficiência. Então, assim, a gente foi passando de cidade em cidade, cada hora que passava era uma polêmica, quem vai entrar, como é que põe, como é que tira. E, por fim, o motorista, ele já estava tão popularmente que ele falou, hoje eu estou por conta de vocês, o que vocês fizerem está feito, eu paro onde vocês precisarem parar. Nós até achamos assim, como se diz ele, né? E quando a gente chegou lá em Belo Horizonte, lá no terminal rodoviário, já tinha lá cerca de 300 pessoas com deficiência, usuários de cadeira, imprensa, local, corpo de bombeiro, polícia militar, dando todo o suporte para receber o nosso ônibus, que havia trazendo uma turma, e nós ali saímos em passeata pelas ruas de Belo Horizonte, ali, as avenidas principais, Afonso Pena, até chegar no local onde nós teríamos uma reunião com representantes da MTT, conselho, pessoas que tinham que nos ouvir. Sim. Então, assim, foi uma coisa muito valiosa para nós, porque dali gerou uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós partimos para uma audiência pública com representantes de várias empresas de ônibus, de transporte, com secretários, com representantes da NTT, IDR, DNR, por aí vai sucessivamente. Aí nós tivemos voz. Eles tiveram que ouvir as nossas. E, dentre isso, depois a empresa já, depois de uns 8 meses adiante, a empresa já havia aparecido já com cerca de 30 carros adaptados, com elevador. Então, são ações que, assim, a gente não quer nada demais, a gente só gosta, só queria ter o direito da gente garantido. Sim. E mostrar que nós merecemos respeito, que mesmo sendo pessoas com deficiência, a gente tem atitude e tem ação. Com certeza. E eu acho que nada mais exemplificante, né, digamos assim, né, do que isso, né? Mostrar realmente que, assim, você está achando, se você realmente está achando que dá conta, beleza, eu vou te colocar à prova. Agora você vai ter que provar que dá conta, né? E mesmo assim, quando... tá. O que eu posso fazer por você? Depois que mostrou que, tipo, você não dá conta, né? Não tem como você falar para mim, né?
colar um adesivo bonitinho lá no vidro do seu carro para falar que é acessível, né? E na hora que é aquela coisa para inglês ver, né? Todo mundo que filmar o ônibus vai ver que olha lá, o ônibus é acessível, mas não é funcional, né? Eu acho que o importante é isso, mostrar que não só, né, podemos reivindicar nossos direitos, né, mas também que é obrigação nossa, né, mostrar para aqueles que realmente querem fazer as coisas para inglês ver, que, olha, desculpa, não é assim não, né? Se para você está satisfatório, para mim não. Pois é, Neymar. Então, assim, eu gostaria que a maioria das pessoas aí com deficiência tivessem umas atitudes, talvez a gente teria mais respeito, né? Com certeza. Com as pessoas, né? As pessoas iam ter um outro olhar para nós, né? Não, esses aí estão certíssimos, estão fazendo a coisa certa. Nós não estamos pedindo nada de mais e nada de menos. Isso. Nós só gostaríamos que faça valer o que está lá no papel, o que é direito, que foi nos concedido através da justiça, da lei. Só isso. Sim, né? Não estou pedindo o que é dos outros, né? Estou pedindo o que foi concedido a mim, né? Com certeza. Mas, Denise, olha, eu acho, como eu disse, né? As coisas têm que acontecer na hora que tem que acontecer e do jeito que tem que acontecer, né? Eu acho que não seria tão rico, né? Se fosse tudo tranquilinho, tudo bonitinho, né? Mas, assim, eu queria que você deixasse um recado para esse povo todo que vai te ver, né? E o pessoal lá do seu grupo, que você vai postar lá, né? Para todo mundo dar aquela olhada lá, gente. Então, né? Depois você vai mandar para mim direitinho. Isso, eu vou te mandar direitinho para eles entenderem ou saberem um pouquinho mais. Pois é, Neymar, eu gostaria aqui de finalizar a minha fala, que, como se diz, né, as deficiências, não vamos até falar deficiências, né, porque, na verdade, todos nós temos algum tipo de deficiência, né, todos, independentemente de quem seja, todos são contidos, e, na maioria das vezes, as nossas são visíveis, né, mediante aos olhos da sociedade. As nossas são visíveis. Mas há outras deficiências que são invisíveis, não são visíveis aos olhos da sociedade, e essas pessoas que não são visíveis são consideradas ditos normais, né? Mas não são tão normais, né? E eu gostaria de dizer que me sinto feliz em ter a deficiência que eu tenho. Sim. Porque aos 61 anos de idade, que é a minha idade, ela só me trouxe coisas boas na vida, sabe? Ela só me trouxe coisas boas, que talvez, se eu fosse uma pessoa que não tivesse nenhuma limitação, nenhuma deficiência, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa que graças a meu bom Deus, ele me permitiu coisas muito boas na minha vida, trabalhar, estudar, ter uma família, ter amigos e ainda ter forças para lutar por um direito que é nosso. Sim. Então, talvez se eu não tivesse essa limitação, eu não teria esse tipo de coração, seria uma pessoa vazia, sem qualquer finalidade na vida, né? Como a gente vê muitas pessoas assim. Então, assim, nós recebemos um prêmio, eu, você, os demais, isso que nós temos, que nós praticamente nascemos com ela, é um prêmio que a gente tem e a gente já habilitou a conviver com ela. E aquelas pessoas que hoje em dia não têm deficiência ou que passaram a ter ao longo de sua vida, que procure se conscientizar mais no seu interior e aceitar da melhor forma possível a limitação que ela passou a ter durante a vida ali no período. É isso que eu deixo aí, esse recado para as pessoas, que limitações, deficiência, nada disso muda a nossa visão de agir, de ser
as pessoas que a gente são. Isso. Tá ok? Como é que o pessoal faz para encontrar a Denise? Denise falou de grupos, falou de associação. Como é que o pessoal acha a Denise? Ah, nossa, eu estou aqui em Minas, nossa, gostei da fala dela, eu queria, sei lá, me envolver um pouco mais, ou conhecer um pouquinho mais, ter acesso a algumas coisas que, de repente, eu não vejo, não tenho. Pois é. Nós temos aí um grupo, a gente depois vai estar inserindo ela, e depois vou estar te mandando. Nós temos um grupo, Ação PCD Brasil, que eu gostaria de convidar você, tá? Esse nosso grupo, ele já tem 5 anos de existência. E é um grupo que ele tem a finalidade, eles têm uma regra, é através desse grupo que a gente movimenta todos os processos. Porque nós temos pessoas de várias cidades, vários estados, fazendo parte do nosso grupo Ação PCD Brasil, quer dizer, Ação Pessoa com Deficiência Brasil. E assim, a gente tem as regras, e essas regras a gente coloca para que o grupo fique um grupo de respeito, um grupo de prioridade, um grupo assim que realmente as pessoas que estão ali é porque têm um objetivo, precisam de ajuda, e pessoas que têm também a contribuir, né? A gente até coloca lá no grupo que nós não falamos de política, não falamos de futebol, não falamos de religião, não falamos bom dia, boa tarde, mensagem para lá, mensagem para cá, corrente para lá, corrente para cá. Não, o grupo ele é restrito somente em assuntos voltados para a pessoa com deficiência. A gente vai estar montando um canal, tá? E dentro desse canal a gente vai estar colocando no Instagram para que as pessoas possam estar seguindo nós aí assim que tiver concluído. Eu passo para você. Sim, por favor. Para você divulgar, já... tá? Mas desde já você já está convidado a fazer parte do nosso grupo. Temos várias pessoas com deficiência visual no grupo, e eu sempre cobro. E eu sempre cobro deles, por favor, as postagens foram realizadas, autodescrição. Autodescrição. Sim. Eu acho que é importante, né? Isso é muito importante, e desde já está aceito o convite, tá? Manda o link aí, que além de... essa é a minha mensagem que eu deixo aí para o pessoal, e eu agradeço pela oportunidade. Sua conexão com a internet está instável, alerta. Acho que além da gente estar colocando na descrição do vídeo, se você me permite, né? Também vou entrar lá para dar uma acompanhada, verificar como é que é o movimento lá todo, e agradecer a você pela disponibilidade, né? Pelo tempo que você esteve aqui com a gente, nesse papo super interessante, né? O Thomas vai estar aí dando o recadinho final dele, para que todos nós que já ficamos até aqui consigamos também acompanhar os demais vídeos e também esse vídeo que vai ser muito interessante, né? Denise, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, eu penso que você agradece o Zé Antônio, tá? Que me apresentou para vocês lá na reunião. Eu agradeço a todos lá do Rotary, que me recebeu de braços abertos, né? Foi onde eu conheci você. Sim. E estou à disposição de vocês todos. Isso. E estamos lá te esperando, tá? Estamos te esperando lá. Você falou que ia ajeitar a agenda, estamos te esperando. Não, vou sim. Deixa eu só acabar de me organizar um pouco aqui das nossas ações, que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou para lá, para o grupo, lá para vocês, para a gente dar um pouquinho de contribuição. Tá bom? Então, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau.